Oi gente, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre os invertebrados. Nesse módulo, então, nós vamos estudar alguns filos do reino animal. Vocês se lembram que nós já aprendemos sobre a maneira como os seres vivos estão divididos em seus reinos. No reino animal, nós encontramos uma enorme variedade de seres, que habitam diferentes ambientes, apresentam diversidade de formas, cores, tamanhos, hábitos, enfim. E quando a gente observa as características comuns aos animais, a gente consegue classificá-los como seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Vocês se lembram do significado desses conceitos? Bom, se não se lembram, a gente vai revê-los, tá bom? Prestem atenção. Considerando as características dos seres vivos que nós já estudamos, vamos fazer uma breve comparação entre alguns grupos, entre alguns reinos. Preste atenção. Reino Monera e o reino Animalia, com relação ao número de células, o que nós podemos dizer? O reino Monera é formado por seres unicelulares, ou seja, seres que apresentam uma única célula. Já o reino Animalia é formado por seres pluricelulares, pois apresentam mais de uma célula. Se a gente comparar o reino Monera e o reino Animalia, agora do ponto de vista da organização celular, podemos dizer que o reino Monera é formado por seres procariontes. Lembram-se dessa palavrinha? Procarionte significa dizer então que o reino Monera ele não apresenta um núcleo organizado, ele não apresenta a membrana nuclear, certo? Já o reino Animalia, por possuir o núcleo organizado, por possuir a membrana nuclear, ele é classificado como... os seus organismos, são considerados organismos eucariontes. Comparando, então, o reino Plantae e o reino Animalia, com relação à nutrição, ou seja, a forma de obter energia, a gente pode dizer que os vegetais são organismos autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, através do processo chamado de fotossíntese. Já os animais são heterótrofos, porque eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E se a gente for comparar o reino protista, fungi e o Animalia com relação à organização celular, os seres desses três reinos, eles são eucariontes, tá? Então, lembrem-se que a gente comentou que apenas o reino Monera é formado por seres procariontes. Os demais são eucariontes, tá bom? Bom, pessoal, eu gostaria que vocês fossem acompanhando as nossas aulas através da apostila de ciências, do terceiro bimestre. Estamos na página 11, tá bom? Então, entre vários estudiosos que se dedicaram à classificação dos seres vivos, um importante biólogo chamado Lamarck dividiu os animais em dois grandes grupos. O grupo dos vertebrados, são animais com coluna vertebral e vértebras, e o grupo dos invertebrados, então, animais sem a coluna vertebral e sem vértebras. Os animais com vértebras são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles fazem parte de um único filo, o chamado filo dos cordados, o qual o ser humano faz parte, tá bom? Já os animais sem vértebras, ou seja, os invertebrados, eles pertencem a vários filos de invertebrados. Pessoal, então, dentro do grupo dos invertebrados, existem diversos filos, tá? Que nós vamos aprender nesse nosso bimestre. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de representantes dos filos dos invertebrados. Vejam só. Então, na primeira imagem, a gente tem o exemplo de uma esponja, faz parte do grupo dos espongiários, ou também chamado de poríferos. Eles são animais fixos, exclusivamente aquáticos, tá bom? Ao lado eu trouxe a imagem de medusas, certo? Faz parte do filo dos coelenterados. São animais gelatinosos, que podem causar queimaduras. Ao lado eu trouxe a imagem de uma planária, que faz parte do grupo do filo dos plateumintos, que são os vermes achatados. Em seguida, um exemplo de uma lombriga, que faz parte do filo dos nemateumintos, que são vermes cilíndricos, vermes arredondados. Depois, as minhocas, que fazem parte do filo dos anelídeos, que são animais com corpo formado por anéis, por isso anelídeos, e podem ser bastante úteis à agricultura, tá?
Depois o polvo, que faz parte do filo dos moluscos, são animais de corpo mole, eles podem ser terrestres ou aquáticos, tá? Eles têm representantes terrestres. Depois o escaravelho, que é um exemplo um representante, né, do filo dos artrópodes, que é um grupo extremamente numeroso, são encontrados em todos os ambientes, possuem então as patas articuladas. E por fim, o ouriço do mar, que é um exemplo do filo dos equinodermas. São animais que apresentam espinhos na pele. Eles são exclusivamente marinhos, tá bom? E aqui eu trouxe um número aproximado de espécies conhecidas para cada grupo animal. Então vejam ali, nós temos primeiro, em média, 50.500 vertebrados, depois 100.000 moluscos, 10.000 quinidários, 1 milhão de artrópodes, 8.000 poríferos, 6.000 equinodermos, 20.000 nemateumintos, 20.000 plateumintos, 12.000 anelídeos, certo? Então, é uma quantidade aproximada de espécies conhecidas. Tem bicho pra caramba, né? E continuando, então, nós temos 4.500 espécies conhecidas de mamíferos, 25.000 de peixes, 5.000 de anfíbios, 7.000 de répteis e 9.000 espécies conhecidas de aves, tá bom? Bom, pessoal, agora nós daremos início ao filo das esponjas, ou também chamado de poríferos, tá bom? Estamos lá na página 13. Aliás, na aula de hoje nós falaremos sobre 2 filos, tá? Vamos começar agora então com os poríferos, e depois a gente vai falar sobre o filo dos selenteirados, também podem ser chamados de quinidários, tá? Então, bora lá. As esponjas, né, são os representantes desse grupo, seria aí a representação do Bob Esponja, né? Apesar de terem muitas diferenças, ao longo da aula vocês vão perceber. Então, as esponjas são animais aquáticos encontrados tanto no mar como na água doce, porém a maioria realmente é marinha, tá bom? O nome porífero deste grupo, né, deste filo, está relacionado com a presença de inúmeros poros presentes no corpo do animal. Inclusive, caso não possuíssem esses poros, as esponjas não conseguiriam se alimentar, porque os nutrientes são obtidos por meio da filtração da água e essa água ela vai penetrar no animal através dos poros. Eu estou falando animal, às vezes o aluno fala, professora, você vai me dizer que essas esponjas que eu estou vendo na imagem, elas são animais? Sim, pessoal, não se esqueçam, nós estamos falando sobre os animais invertebrados. Então, todo mundo que a gente for citar a partir de agora é um representante dos animais, tudo bem? Até a aula anterior, nós estávamos falando de plantas, né? No reino plantar. E agora nós começamos a falar do reino animal, tá bom? Estamos no grupo dos invertebrados, no filo das esponjas, certo? Bom, durante muito tempo, esses animais foram classificados como vegetais, porque eles não se movimentam, não reagem a estímulos, né? Eles têm uma estrutura corporal muito rudimentar, ou seja, muito simples. E aí a gente tem uma palavrinha nova. Eles são chamados de seres vivos sésseis. O que significa essa palavrinha séssil? Significa dizer que eles são fixos ao substrato, né? Eles não se movimentam, por isso, então, eles eram antigamente classificados como vegetais. Pessoal, a coloração e o formato das esponjas são bastante variados. As suas dimensões, né? Elas vão de poucos centímetros a até 2 metros de altura. Elas são amplamente distribuídas nos oceanos, apesar de mais habitualmente serem encontradas em águas quentes e rasas. Normalmente compõem um belo ambiente junto com os corais, peixes e outros animais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização corporal de uma esponja. De maneira geral, as esponjas têm um aspecto cilíndrico, oco, são fechadas na base, né, lá embaixo, no fundo, e apresentam uma abertura no topo dela, lá em cima, que é chamada de ósculo. Não se esqueçam dessa palavra, ósculo, tá? Observem ali na imagem. A água, então, ela atravessa a superfície corporal através dos poros, atinge a cavidade interna, chamada de espongiocela, e posteriormente é eliminada pelo ósculo. Observem, então, qual será o fluxo de água dentro de uma esponja. Ela vai entrar pelos poros
que estão localizados no corpo da esponja. Aí ela vai para a região interna, né, a cavidade interna da esponja, chamada de espongiocela, e aí ela é eliminada lá em cima pelo ósculo, tudo bem? Essa movimentação da água no interior do animal é muito importante, porque assim os nutrientes e o oxigênio necessários à vida da esponja são retirados dessa movimentação da água, tá bom? Gás carbônico e excreções produzidos pelas células da esponja são também eliminados nessa água que vai sair pelo ósculo. Então, ela entra pelos poros, chega na cavidade interna chamada de espongiocela e depois vai ser eliminada pelo ósculo. A gente pode concluir, então, que as esponjas são animais filtradores, tá? Então, quando ela depende dessa água entrando pelo poro, a gente considera ela, então, como um animal filtrador. Ela não tem tecidos, não tem órgãos, nenhum sistema corporal. Como que ela faz a digestão, então? A sua digestão é chamada de intracelular, ou seja, ela vai acontecer dentro das células, tá? Eles não possuem um sistema circulatório, não possuem sistema nervoso, não possuem sistema respiratório, tá bom? As trocas gasosas, elas serão feitas diretamente entre as células e o ambiente. Tá? Então, a gente está falando, claro, de um animal bastante simples, certo? A gente vai percebendo isso ao longo das nossas aulas, a evolução, né? Do ponto de vista de complexidade. Então, gente, eu poderia dizer que a abertura superior, né, aquele ósculo, é uma boca e que a sua cavidade central, né, a espongiocela, seria o tubo digestório? Será que a gente pode dizer isso? Não, tá? De forma alguma. Lembrem-se, as esponjas não possuem sistema digestório. São animais, então, filtradores e a sua digestão é intracelular. Diferentes tipos de células formam o corpo das esponjas, entre elas, os porócitos. Essas células apresentam uma perfuração, né, um furinho no meio, que representa justamente cada poro, por onde a água vai entrar no animal. Existe também os coanócitos, observem aí o nome dessas células, tá bom? Então, as esponjas também têm as células chamadas de coanócitos, que são células que possuem um flagelo, que é responsável pela movimentação da água pelo corpo da esponja. Então, conforme ele vai batendo o seu flagelo, a água vai se movimentando, fazendo aquele caminho que nós conversamos, né? A água está no meio externo, vai entrar pelos poros, vai lá para a cavidade interna e depois vai embora pelo ósculo. Então, quem auxilia esse movimento da água são os flagelos dos coanócitos, tá bom? Existe um outro tipo de célula que é chamado de amebócito. Estes estão relacionados à distribuição dos nutrientes. Então, entrou comidinha para ele, né? Desculpa, para ela, para as esponjas, os amebócitos farão essa distribuição, certo? E veja só também, a sustentação do corpo das esponjas deve-se a algumas fibras de proteína constituídas por espongina também e estruturas chamadas de espículas, que podem ser de sílica ou de carbonato de cálcio. A presença dessas estruturas confere às esponjas um corpo flexível e ao mesmo tempo resistente, tá? Então, estamos falando de um tipo de célula chamado de espículas. Então, as espículas são responsáveis por dar sustentação ao corpo das esponjas. Vamos falar agora sobre a reprodução de uma esponja. Os poríferos, né? Eles vão se reproduzir de maneira sexuada, ou seja, com troca de gameta, e também assexuadamente, ou seja, sem troca de gameta. A reprodução assexuada, ela ocorre por meio do brotamento, tá? O que é uma reprodução por brotamento? São formados realmente brotos, tá? No corpo do animal adulto, que posteriormente vai acabar se separando dele, vai cair no substrato, né, no solo, no chão e formar um novo indivíduo. Observem ali na imagem. Então, a gente tem uma esponja adulta, formou um brotinho ali, um cotoquinho ali, um bracinho. Esse broto cai no chão, né, no substrato, vai se fixar lá e vai gerar aí um novo indivíduo, tá? As esponjas, além dessa questão da reprodução, elas também apresentam grande capacidade de regeneração. Quebrou um pedacinho, ela consegue se regenerar, tá? A reprodução sexuada, ela ocorre com a união de um espermatozoide com o óvulo, né? Que pode acontecer entre duas esponjas, portanto, elas podem ter sexos separados, ou na própria esponja. Existem, sim, algumas espécies que são hermafroditas,
Então, dentro do mesmo indivíduo, a gente tem aí o óvulo e o espermatozoide, né? No caso da reprodução sexuada, forma-se uma larva, tá? Que ela vai sair pelo ósculo e vai dar origem a uma nova esponja. Essas larvas, elas dão uma certa vantagem para as esponjas, porque permitem que elas se desenvolvam em outros locais, originando novas colônias e assim favorece a disseminação da espécie, tá? E ainda na página 14, a gente vai ver um pouquinho sobre alguns exemplos de relações ecológicas que envolvem as esponjas. Então, é muito comum que pequenos peixes, moluscos e crustáceos utilizem o interior das esponjas como um abrigo contra predadores. Algumas espécies desovam no interior das esponjas e as usam para proteger os seus embriões. E esse tipo de relação em que um dos participantes é beneficiado, enquanto para o outro a situação é indiferente, né? Não é bom nem ruim, é indiferente, a gente chama de comensalismo, tá? É uma relação harmônica, então, porque existe benefício, tá? Ninguém está saindo prejudicado nisso. Como nós podemos observar também, esponjas servindo de alimentos para outras espécies. Mas aí, nesse caso, a gente está falando, né, de uma relação desarmônica, que é chamada de predatismo. É uma relação, então, em que as esponjas estão às presas, tá? Então, ela pode estar envolvida, a esponja pode estar envolvida tanto numa relação harmônica, chamada de comensalismo, como também numa relação desarmônica, que é o predatismo, né? Então, ela sai, sim, prejudicada nessa relação. Ela vai servir de alimento, tá bom? No caso, para uma tartaruga. Bom, pessoal, sobre o filo dos poríferos, as tarefas são essas. Vocês vão fazer as páginas 10 e 11 e depois a tarefa 17, que serão as páginas 71, 72 e 73. Esses exercícios deverão ser entregues no dia 27 de agosto, tá bom? Bom, agora nós vamos dar início ao filo dos selenterados, que também pode ser chamado de quinidários, tá bom? Estamos na página 15, então, filo dos selenterados ou quinidários. Esse filo, pessoal, ele é composto por animais gelatinosos, aquáticos e predominantemente marinhos, assim como os poríferos. Vocês conhecem esses animais, essas imagens que eu trouxe para vocês? Então, na primeira imagem, nós temos o chamado medusa ou água-viva, tá? A palavra medusa, pessoal, é a forma adulta de uma água-viva, tá bom? Ao lado, nós temos pólipos de coral, ou seja, são corais fixos ao substrato, a gente já vai falar isso mais pra frente. Na terceira imagem, nós temos a caravela portuguesa. Ela é uma medusa que mantém parte do corpo dela para fora da água, tá bom? Depois nós temos uma anêmona, depois nós temos os corais, e depois ali nós temos uma hidra fazendo aquela reprodução de brotamento. Então, a gente vai ver que os quinidários também podem se reproduzir por brotamento, assim como nós vimos nos poríferos agora há pouco, né? Então, observem ali aquele cotoquinho ali, parece um bracinho dando tchau até. Ali é o brotinho, que acabou de nasceu ali. O brotinho dela, em breve, vai cair no substrato e assim formar um novo indivíduo, tá? Essa hidra, pessoal, ela é um selenterado da água doce, tá bom? Bom, em relação aos animais que a gente acabou de identificar e de conhecer um pouquinho, será que algum deles podem nos causar mal? A medusa, né, pessoal? A medusa, a água-viva, elas podem nos causar queimaduras. E o que a gente deve fazer? Bom, o local deve ser lavado com água do mar e a vítima deve ser encaminhada para um posto médico. Segundo o Ministério da Saúde, o uso do vinagre pode neutralizar o veneno e ajudar a diminuir a dor. Nunca use água doce, pois ela pode estimular a liberação do veneno dos chamados quinidoblastos, tá? Ó, quinidoblastos. É o nome das células urticantes, tá bom? Então, a água doce, não. Bom, pessoal, nós falamos ali sobre os corais, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Existe uma maravilha natural, né? A Grande Barreira de Coral, que também é conhecida como Grande Barreira de Recifes. É o maior recife de coral da Terra. Uma barreira de recifes, pessoal, é uma formação de corais comprida e estreita que se estende em paralelo à costa, né, de algum território, sendo que a maior parte dela fica embaixo d'água.
A Grande Barreira de Coral se localiza no Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália. E ela tem uma extensão de 2.000 quilômetros, tá? A Grande Barreira de Coral é uma atração turística e um ambiente marinho protegido. Ali, a vida marinha é extraordinária. A barreira se formou ao longo de milhões de anos, tá? A partir dos esqueletos de milhões de pequenos corais. Existem pelo menos 300 tipos de corais no Recife. Claro que outros animais, como esponjas, anêmonas, lagostas, camarões, águas-vivas e mexilhões também vivem nessa grande barreira. Determinados tipos de algas dão uma cor púrpura, né, uma cor arroxeada em volta do Recife. Também há mais de 200 tipos de aves e mais de 1.500 espécies de peixes, muitos de cores vivas e formas incomuns. Em 1981, a Unesco incluiu a Grande Barreira de Coral em sua lista de patrimônios da humanidade. Bom, agora a gente vai para a página 16, a gente vai falar um pouquinho sobre essas formas de pólipos e medusas. O que seriam isso? Vamos lá. Os selenterados, né, ou os quinidários, vão observando essas novas palavrinhas para nós, tá? Então, eles podem apresentar duas formas corporais, a forma de pólipo e a forma de medusa. A maioria dos selenterados, durante o seu ciclo de vida, apresentam essas duas formas corporais. Então, a grande maioria dos selenterados, um dia vai ser pólipo, outro dia vai ser medusa, né? Eles vão passar por essas duas formas. Então, vejam, a forma pólipo, ela caracteriza animais fixos a um substrato. Então, o pólipo é aquele paradinho que não se movimenta, aliás, não se desloca, né? Ele é parado, fixo ao solo, fixo ao substrato. Esse é o pólipo, tá? Esses animais, eles possuem uma cavidade chamada de gastrovascular, que lembra um cilindro e tem a boca voltada para cima. Observem a imagem. Então, a boca deles é lá em cima. E ele é rodeado por tentáculos. As anêmonas e os corais são um exemplo da forma de pólipo, tá? Então, as anêmonas que vocês viram no filme do Nemo, né? Então, elas são exatamente isso, um pólipo do grupo dos quinidários. E falando no filme do Nemo, né? Vejam só, observem essa imagem. Ela está nos mostrando uma relação ecológica, tá? Entre uma anêmona e o peixe-palhaço. Que relação é essa? Será que é uma relação harmônica ou será que é uma relação desarmônica? Para ser desarmônica, pessoal, tem que haver prejuízo para alguém, tá bom? Para algum dos envolvidos. Então, vejam, essa relação trata-se de um comensalismo e é uma relação harmônica, tá, pessoal? O peixe-palhaço, para se proteger, ele costuma se esconder nos tentáculos das anêmonas e, eventualmente, ainda se aproveita de restos de alimentos deixados por elas. Os tentáculos urticantes das anêmonas, que protege ela contra os predadores, não afetam o peixe-palhaço, tá? Porque ele tem um muco que reveste e protege seu corpo. Isso, com certeza, vocês observaram no filme do Nemo. Só o peixe-palhaço, né, o Nemo e o pai dele, eles conseguem viver dentro da anêmona. Qualquer outro peixe que tenta invadir, né, a Dory, por exemplo, ela leva aí a substância urticante, né? Então, ela não consegue ter acesso à anêmona. Bom, nós falamos sobre o pólipo, né, que é aquela forma corporal que é fixo, paradinho. Já a forma medusa, ela vai se caracterizar por ser livre natante, como a gente diz, ou seja, ela se desloca, certo? Elas vão apresentar a boca voltada para baixo, então vai ser ao contrário. No pólipo nós tínhamos uma boca para cima e a medusa ela é invertida, tá bom? Então a boca vai ser voltada para baixo, pode ter tentáculos ou não, nem sempre a medusa vai ter tentáculos, tá? Esses tentáculos normalmente aparecem nas bordas do corpo, como se fosse uma franja. As medusas e também as chamadas caravelas, né? Desculpa, as águas-vivas e as caravelas são exemplos da forma medusa, certo? Os selenterados, eles ficaram conhecidos pelas queimaduras, né? Que podem nos causar, devido à presença de células chamadas de quinidoblastos. Então, vejam qual é o nome da célula que causa essa queimadura? Quinidoblastos, ok? Esses quinidoblastos, eles revestem toda a superfície do animal, mas ele está mais concentrado nos tentáculos, tá? Então, ao ser tocado,
o quinidoblasto, ele dispara um filamento, tá? Um fiozinho, como se fosse um fiozinho de cabelo. Dentro do quinidoblasto tem tipo um fiozinho de cabelo. Quando alguém encosta nessa célula, ele vai soltar esse fiozinho de cabelo. E esse fiozinho de cabelo se chama nematocisto, tá? O nematocisto, por sua vez, vai injetar na vítima o líquido urticante, que vai causar a queimadura, certo? Então, dessa forma, temos que os quinidoblastos são as células dos quinidários que agem matando as pequenas presas capturadas para eles se alimentarem, né? Então, na verdade, ele tem essa função. Esse líquido urticante que causa queimadura serve para esses animais se alimentarem. Eles capturam as suas presas e até paralisam as presas maiores, tá bom? Claro que nos humanos, além da forte dor, a queimadura pode conduzir a enjoos, vômitos e até perda de consciência, tá? Os coelenterados, pessoal, não possuem sistemas respiratório, circulatório e excretor. A respiração é feita por meio de difusão, ou seja, ocorre uma troca gasosa diretamente entre as células e o meio em que é absorvido o oxigênio dissolvido na água e eliminado o gás carbônico e possíveis excreções. Eles são animais carnívoros e a sua digestão é extra e intracelular. Observem, extracelular e intracelular. O que isso significa? Isso quer dizer que parte dessa digestão vai acontecer lá naquela cavidade gastrovascular, ou seja, dentro do animal, com a eliminação de substâncias que vão agir sobre o alimento, e parte da digestão vai acontecer dentro das células. Então, quando a gente está falando na digestão extracelular, é que ela é fora da célula. Extra é fora, tá? Então, ela está acontecendo aonde? Naquele buraco lá, naquela cavidade do animal. Quando é uma digestão intracelular, ela está acontecendo dentro, no interior das células, tá? Então, os coelenterados, eles vão fazer essas duas digestões, extracelular e intracelular. Eles possuem um sistema nervoso simples, formado por uma rede nervosa difusa, ou seja, uma rede que vai se espalhar pelo corpo todo, tá? Isso que é o conceito de difusa, tá? Agora nós vamos falar sobre a reprodução dos quinidários, tá? Estamos na página 17. Eles vão se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, assim como nos poríferos. Existem espécies que são chamadas de monóicas, ou seja, elas são hermafroditas, e as dioicas são sexos separados, tá? Dioicas, então são dois sexos separados. A reprodução assexuada, ela ocorre por meio de brotamento, como a gente viu, né? A hidra lá com aquele brotinho, ou por um processo chamado de estrobilização, que vai ser utilizado para a formação de medusas, tá bom? A reprodução sexuada, ela ocorre a partir do encontro das células sexuais, né? O espermatozoide e o óvulos, na água ou internamente lá na cavidade gastrovascular da fêmea. Muitos coelenterados apresentam uma fase sexuada e uma fase assexuada durante seu ciclo de vida. Nesse caso, a gente diz que ocorre uma alternância de gerações, né? Isso nós já até falamos lá no Reino Plantae, sobre esse termo de alternância de gerações. Após a fecundação entre os gametas de duas medusas, né? No momento, na fase sexuada, a gente vai ter a formação de uma larva que vai se fixar em um substrato e originar um pólipo, que é o quinidário fixo, né? Aquela forma do corpo fixo. Esse pólipo ele vai se reproduzir assexuadamente, por brotamento, por exemplo, ou por estrobilização, e vai gerar novas medusas. É isso que a gente está vendo nesse ciclo de vida. Então, vamos imaginar ali, observem novamente, a gente tem uma medusa fêmea e uma medusa macho. Então, a medusa macho ela vai liberar o espermatozoide na água, haverá uma fecundação interna, então o espermatozoide vai encontrar com o óvulo lá dentro da mamãe, certo? Fecundou, haverá a formação de uma larva. E essa larva, ela se chama plânula, preste atenção, plânula. Essa larva será liberada, ela se fixa a um substrato e ela vai se desenvolver e vai formar um pólipo fixo, né? E esse pólipo, ele começa a sofrer um processo de estrobilização. Lembra que nós falamos que é o tipo da reprodução assexuada? Ele começa a se dividir, tá? E vai formando algumas medusas
imaturas, são as éfiras, tá bom? Uma em cima do outro, uma em cima da outra, desculpa, formando aí como se fosse um Lego, joguinho do Lego, um em cima do outro. Então, a gente vai ter aí várias medusas imaturas que vão ficando um em cima das outras, depois elas acabam sendo liberadas e vão se desenvolvendo, tá bom? Então, a estrobilização é esse processo, certo? Pessoal, trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a vespa do mar, que é uma medusa muito venenosa, tá? Ela tem um aspecto inofensivo, né? Uma manchinha transparente. Ela tem entre 10 e 20 centímetros de comprimento e é o ser vivo mais letal do planeta Terra. Os seus tentáculos podem chegar até 1 metro, tá? Esses tentáculos têm milhares de quinidoblastos, que são aquelas células urticantes, né? Com aquele filamento que parece um fio de cabelo, o nematocisto. E ao serem disparadas, ela injeta um potente veneno. E esse veneno ele é tóxico para os nervos, o coração e as células dos outros animais. No caso do ser humano, o mais leve toque já produz uma dor intensa, súbita, indescritível mesmo, pode fazer com que a pessoa entre em choque. A vítima pode acabar se afogando e caso não morra no afogamento, né, ela pode ter uma parada respiratória, um colapso no coração realmente e vir a óbito. Bom, pessoal, sobre as tarefinhas dos quinidários, são as páginas 15, 16 e 74 também para o dia 27 de agosto. Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo porque realmente nós temos muito conteúdo para trabalhar nesse bimestre, tá? Os animais, né, com as suas características. Então, assistam a videoaula novamente, acompanhando com o seu livro, anotando aí algumas palavras novas para que vocês vão gravando, memorizando esses novos conceitos, né? Para que não gere dúvidas. Eu tenho certeza que quem assistir essa videoaula inteira não terá dificuldade para fazer as tarefas, tá? Tudo que está na tarefa, todas as perguntas da tarefa, eu expliquei detalhadamente aqui na videoaula, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.